Pessoal, boa noite. Peço a Deus que me abençoe, para eu lembrar de tudo que eu preciso, porque eu tive tantos contratempos para fazer essa palestra. E, por fim, quando eu consegui elaborar ela e escrever, meu computador pifou. Aí eu vou pegar os rascunhos que eu fiz aqui e vou pelos rascunhos, tá? Mas eu sei que a espiritualidade da casa está sempre pronta para nos ajudar nesses momentos, porque a gente sabe que é para um bem maior, né? E eu vou falar sobre a Gênese, né? Esse mês, a Gênese de Kardec faz aniversário. E a Marina me convidou. E eu fiquei, meu Deus, esse livro é tão difícil. Como que eu vou falar desse livro se eu não entendo bulufas de universo e matemática e astronomia e tudo mais? Eu fiquei bem tensa assim. E eu tive tantos contratempos também, sabe? E acabou. Mas Deus abençoe, eu vou conseguir lembrar de tudo aqui, tá? Deixa eu pegar meu rascunho aqui, peraí. Ó. É a Gênese, o conhecimento que nos leva a Deus. A Gênese, a palavra Gênese, a etimologia é do grego e significa geração, nascimento, criação. E a gente tem a Gênese mosaica, que pertence ao Pentateuco de Moisés, né? O primeiro livro de Moisés, e em contrapartida, a Gênese kardeciana, que também pertence ao Pentateuco de Kardec, só que é o último livro. E Kardec quis fazer essa relação entre ciência e espiritualidade, explicando um pouco a Gênese mosaica, tirando aquele misticismo que tinha, porque a gente olha a Gênese mosaica como um livro de ficção, né? Você fala, como que eu vou acreditar nisso? Que o mundo foi feito assim em 6 dias e haja luz e houve luz, e você fica um pouco confuso ali. E a gente começa, quando vem a Gênese kardeciana, a gente começa a ver a Gênese mosaica com outro olhar, com um olhar mais belo, acreditando mais no que está escrito ali, mas sabendo que ela é de forma mais simbólica, né? E o nome do livro é A Gênese, os Milagres e as Predições. Então, Kardec também quis desmistificar essa questão dos milagres de Jesus, explicando eles pela ciência dentro dos fenômenos naturais. E ela foi publicada em 6 de janeiro de 1868, ou seja, já tem mais de 150 anos. Ela foi, na verdade, editada pelos espíritos e compilada por Kardec, organizada por Kardec. E deixa eu ver aqui, para eu não me perder. E o trecho que eu quero falar é do capítulo de uranografia geral. Que trecho difícil que eu fui escolher. Uranografia quer dizer astronomia, estudos astronômicos. E por que eu escolhi esse capítulo difícil? Pra caramba! Quando eu comecei a ler a Gênesis há 10 anos, eu parei. Falei, nossa, não dá. Só que eu fui ler ela em 2022 e fiquei extremamente encantada com a Gênesis. Claro que eu mudei, eu tive muito conhecimento nessa casa e aí ela teve um encanto assim maravilhoso para mim. E a minha intenção aqui, na verdade, é que vocês leiam. Quem não leu, leia. Quem leu vai se encantar muito. Quem já leu, acho que se encantou muito mais do que eu, que tenho mais conhecimento. A pessoa tem mais conhecimento e teve um encantamento muito diferente do meu, eu tenho certeza. Se eu, que não entendo nada, fiquei encantada, imagina uma pessoa que entende um pouco mais. Eu imagino um astrônomo, um físico lendo a Gênese de Kardec. E desde que seja um astrônomo respeitoso, ele deve ficar encantado com o que foi publicado ali, naquele período, há mais de 150 anos. Você lê essa beleza de A Gênese, realmente assim, encantador, você fica assim maravilhado.
Então, quem não leu, leia, porque o que eu vou passar aqui, eu só vou dar uma passadinha em algumas palavras. Ela tem uma beleza, uma estética, ela faz muitas comparações e deixa você muito encantado. Mesmo que a ciência ainda não comprove tudo que ele falou, ou desminta muita coisa que ele falou, mas também ele falou muitas coisas acertadas para um período que ainda a ciência não estava tão evoluída, mas ele tinha intenções. Então, esse espírito que ditou uranografia, estudos uranográficos, ele ditou na Sociedade Espírita de Paris em 1862 a 1863. E Kardec compilou, publicou ela em 1868, desculpa. E esse espírito é dado um nome para ele de Galileu. Aí você fala assim, nossa, nós supomos que seja Galileu Galilei. Aquele lá, o pai, né, da ciência moderna, que nasceu lá no século XVI, lá na Itália. Você fala, pai da ciência moderna? Sim, porque ele fez uma separação fenomenal naquele período. Porque a ciência que nós conhecíamos era a ciência da igreja, baseada no livro de A Gênesis, de Moisés. E ele fez essa separação, e ele era astrônomo, ele era físico, matemático, ele era filósofo. E ele trouxe teorias tão controversas para o período, tanto que ele foi condenado pela Igreja Católica. E ele sofreu a Inquisição. E ele teve que se retratar, retirar a teoria dele, e viver os últimos anos dele em prisão domiciliar. Mas ele falou que a Terra não era o centro do universo. E era isso que a igreja aceitava naquele período. Quando ele falou isso, o pessoal caiu matando sobre ele. Então ele falou, não, pelo contrário, a Terra que gira em torno do Sol. E o pessoal, né? Não sei como ele não foi morto naquele período, mas porque ele era realmente muito considerado. Mas ele teve que se retratar. E neste livro, né, nesse capítulo, Uranografia Geral, ele mostra uma humildade muito grande de conhecimento. Assim, mesmo ele conhecendo muito, ele se coloca em uma posição muito humilde e fala para a gente tomar muito cuidado com o que ele está falando, para a gente não entender de forma errada. Mas ele também mostra que ele não tem um conhecimento ainda do universo. Ele tem um conhecimento do período dele e um conhecimento depois como espírito. Então a gente vai ler com ele no comecinho desse capítulo, ele propõe para a gente uma viagem. A gente viajar pelo universo, deixar a Terra e viajar pelo universo. É encantador esse capítulo. E ele fala, a gente vai viajar pelo pensamento, nosso pensamento limitado. Né? E aí ele fala que a gente vai se distanciando da Terra numa velocidade, ele não fala a velocidade da luz no começo, ele fala a velocidade de uma centelha elétrica. Nós vamos deixar a Terra e a gente já andou milhares de léguas e a gente olha para trás e vê a Terra e ela parece uma estrela pálida. Ele fala assim, é muito bonito, e a gente imagina a gente viajando. Eu até tinha salvo um filminho daquele telescópio James Webb, é muito bonito, quem já viu as imagens assim, né? É incrível. E aí você fica assim, encantado de ver. Hoje a gente consegue fazer essa viagem olhando essas imagens do Hubble, do James Webb. Mas naquela época, você fazer isso, aliás, ele inventou um telescópio na época dele, o Galileu, né? É muito bom para o período, e aí ele estudou muito o universo com isso. Mas aí ele propõe, a gente vai olhando, ele fala, a gente já andou milhares e milhares de léguas, e aí a Terra já ficou perdida no espaço, e aí o Sol já está eclipsado, nosso Sol está eclipsado, a gente mal consegue ver o Sol. E aí a gente já chegou perto das estrelas, aquelas estrelas maravilhosas que a gente vê quando o céu daquela época era outro, né? Hoje a gente já tem dificuldade de ver as estrelas, mas ele fala que a gente chega perto das estrelas e a gente nem andou alguns minutos e a gente já passou centenas e milhões de léguas que nos separam da Terra. E a gente vê bilhões de mundos passando sobre o nosso olhar, em alguns minutos, ele fala isso. A ciência desmente isso, né? Ela não acredita que, mesmo a gente viajando à velocidade da luz, a gente vai passar bilhões de mundos em apenas alguns minutos. Mas aí o blog
era do espírito, fala assim, pelo menos não encarnado. Encarnado a gente não vai conseguir. Mas pelo pensamento e pelo espírito, a gente sabe realmente que o espírito voa muito rápido. Os espíritos superiores voam muito rápido pelo espaço. A gente vê isso nas obras. Então, como espírito, sim, a gente pode fazer. Mas qual que era o espírito, qual que era o objetivo de Galileu ali? É passar uma ideia de que quanto mais a gente caminha no universo, pouco a gente avança diante de toda essa infinitude. Essa era a ideia que ele queria passar. Ele pode não ter acertado em algumas coisas, mas a ideia era essa, da infinitude do espaço, aquela beleza enorme que a gente não tem ideia dessa dimensão. E quando foi publicado essa obra, a ciência ela não relacionava tempo e espaço naquele período. E hoje sim, os cientistas relacionam. O tempo e o espaço não existem separados. Então ele realmente acertou, ele concluiu acertadamente que o espaço é infinito e o tempo também o é. Então ele estava certo nesse período. E aí ele fala assim, que se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares e incessantemente, com a mesma velocidade da luz, a gente não terá avançado mais. E isso de qualquer lado que a gente for e para qualquer ponto que a gente se dirija, desde esse grão invisível que deixamos e que se chama a Terra. Eis o que é espaço, ele explica. E ele entra na questão do tempo, que eu não vou falar muito, mas parece que a gente está assistindo aqueles filmes de ficção do tempo que você fala, nossa, eu entendi isso, mas que confusão, aí você tem que ir e voltar o filme para poder entender um pouco melhor. É muito bonita essa parte, leia sobre quando ele fala também do que é o tempo. Mas tem uma parte aqui que me chamou muita atenção, mas ele fala assim, mas silêncio. A primeira hora de uma terra isolada soa o timbre eterno. O planeta se move no espaço e desde então há entardecer e manhã. Eu lembrei do hino do Novo Alvorecer, um hino evangélico, que ele fala assim, haja luz na terra e a primeira manhã nasceu. Separem-se as trevas e o primeiro dia entardeceu. Que é a Gênese mosaica, ela fala isso. E ele fala aqui, aí continuando. Além da terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo caminhe para muitos outros mundos. Sobre a terra, o tempo a substituiu, e durante uma sequência determinada de gerações, contar-se-ão os anos e os séculos. Então, o que é o tempo? O tempo no espaço. E aí ele nos propõe uma outra atividade nessa viagem, que a gente volte a olhar a Terra no último dia da Terra. E olha só que bonito que ele fala. Na hora em que, curvada sob o peso da sua velhice, a Terra se apagará do livro da vida para não mais reaparecer. Aqui a sucessão dos acontecimentos se detém, os movimentos terrestres que mediam o tempo se interrompem e o tempo acaba com eles. Você fala, o tempo realmente é da Terra, o tempo não é do universo. Né? E aí, seguindo aqui, tem tantas pérolas, gente, mas aqui tantas pérolas para ler, mas não dá para ler tudo, tá? Deixa eu ver onde mais aqui que eu posso ler. Quando ele fala do... ele tem umas partes aqui que ele fala humildemente sobre a sua posição de conhecimento, é legal a gente ler também. E aí quando ele chega aqui para falar a criação primeira, nessa unidade que ele fala da eternidade, ele fala assim, se nós fizermos uma ideia justa, embora bem fraca, da infinidade do poder divino, nós vamos compreender como é possível que o universo tenha sempre existido e exista sempre, do momento em que Deus foi, suas perfeições eternas falaram. Antes que os tempos tivessem nascido, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço, eterno quanto ela. Difícil explicar com as minhas palavras, mas quando você lê, você fala, nossa, que coisa profunda a gente ver o universo. Por coincidência, eu li um artigo ontem que falava assim, que a pessoa, como que era mesmo? Não sei se eu vou achar aqui.
Ele falava assim, que quando a pessoa que observa o universo, a natureza, ela tem uma chance melhor de ser um ser humano melhor, porque ela vê a sua pequenez. Então, os cientistas estudaram algumas coisas, os pesquisadores estudaram sobre isso. Quando a pessoa olha para o universo, ela vai num lugar. Você vai num mirante na natureza e você olha lá, vai lá em Minas, lá e olha lá no mirante o mar de Minas. Aí você fala, nossa, você se sente tão pequeno, né? E esses pesquisadores falam sobre isso. A pessoa que observa isso, ela tem esse deslumbre e esse temor. E quando ela sente isso, é mais chance ela ter empatia com as pessoas. Ela se torna uma pessoa melhor, mesmo sendo um ateu. Que interessante isso, né? Então a gente precisa... Eu lembro quando eu fui para o Raizama, lá em Goiás, e a gente estava andando aquela trilha, eu até comentei com a minha filha isso hoje, a gente se sentiu tão pequenininho, a gente parecia que a gente estava no mundo perdido, assim, a gente olhava, né, Josi? A Josi não queria sair do Raizama. Olhava assim e falava, nossa, Deus, eu sou tão pequenininho. E isso realmente te aproxima de Deus. Essa magnitude da natureza é assim uma coisa fantástica, você realmente se sente muito pequeno. E eu lembrei daquele um desenho, o Vinícius me falou hoje, eu estava tentando lembrar o nome e não lembrava. Um desenho, uma animação que chama-se Norton e o Mundo dos Ken. Não sei se vocês já assistiram. Essa animação é fantástica, ela mostra um mundozinho dentro de um dentinho de leão. E um elefante que chamado Norton consegue ouvir o pessoal pedindo socorro desse mundozinho microscópico. E aí o elefante tenta salvar esse mundo deles que está em colapso, é muito bonito. E o significado, eu fiquei tão emocionada com esse desenho na época, que ele falou assim, nós somos extremamente pequenos, mas toda a vida é extremamente importante. É isso, e a gente tem que ver essa nossa pequenez, para sentir realmente esse amor de Deus por nós. E aí, seguindo aqui, deixa eu ver, tantas coisas que eu marquei para falar. Satélites, não vou falar nada sobre os satélites, é muita coisa. Os cometas, quando ele fala dos cometas, tem um trecho muito bonito também. Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. Ele fala assim, que o cometa, ele sai numa velocidade, deixa o Sol dele, e aí ele deixa essa forma elíptica e toma uma forma parabólica, e a marcha dele vai se tornando mais lenta, ao ponto dele não percorrer senão alguns metros no mesmo tempo que no seu perigeu percorria várias milhares de léguas. Aí ele fala assim, talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que aquele que ele acaba de deixar, usará para com esse cometa uma atração preponderante e o receberá na fileira dos seus próprios súditos. E então as crianças espantadas, ou seja, nós, de vossa pequena terra lhe esperarão em vão o retorno que tinham prognosticado por observações incompletas. Mas nós estamos viajando, nós estamos olhando esse cometa. E ele fala assim, nosso pensamento seguiu o cometa errante a essas regiões desconhecidas e nós reencontraremos então uma nova nação, impossível de encontrar para os olhares terrestres, inimaginável para os espíritos que habitam a terra, inconcebível mesmo para o seu pensamento, porque será o teatro de maravilhas inexploradas. Isso é o universo. Nós chegamos ao mundo astral e nesse mundo ofuscante de vários sóis que irradiam no espaço infinito e que são as flores brilhantes do canteiro magnífico da criação. Somente ali chegados é que nós saberemos o que é a nossa Terra. Quando vai ser isso, né? Mas viajando pelo pensamento, a gente consegue ter uma ideia da nossa pequenez. E aí tem um trecho que ele fala da Via Láctea, que eu também achei muito poético. A Via Láctea é, com efeito, um campo semeado de flores solares ou planetárias, que brilham em sua vasta extensão. O nosso Sol e todos os corpos que acompanham fazem parte desses globos resplandecentes, dos quais se compõe a Via Láctea. Mas, apesar das suas dimensões gigantescas relativamente à Terra e a grandeza do seu império,
não ocupam, no entanto, senão um lugar inapreciável nesta vasta criação. Pode-se contar uma trintena de milhões de sóis semelhantes a ele, que gravitam nessa imensa região, distanciados uns dos outros em mais de 100.000 vezes o raio da órbita terrestre. Essa é a Via Láctea. E aí eu dei uma pesquisada, só para vocês verem, a Via Láctea, ela tem 250, estima-se, né, os cientistas estimam que a Via Láctea tenha 250 bilhões de estrelas. A nossa galáxia, 250 bilhões de estrelas. Poeiras, gases, matéria escura e outros corpos celestes. O diâmetro dela é 100.000 anos-luz. O que é isso? Quase 10 trilhões de quilômetros quadrados. Nossa Via Láctea. E ela é apenas uma das bilhões de galáxias do universo. Isso que é a infinitude do universo, que se fala. A nossa Via Láctea. Aí tem uma questão do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos se o universo é infinito. O espaço universal é infinito ou limitado? E ele fala infinito. E ele pergunta para a gente, o que você supõe que tem ali depois, além? E ele fala que a nossa consciência mesmo já traz isso para a gente. A gente vai até um ponto, fala, ali ao final da rua tem um muro. Isso não quer dizer que é finito. O que tem depois do muro? Tem alguma coisa. Então a nossa consciência, a nossa razão já diz para a gente que tem alguma coisa. Né? Só que a nossa pequenez ainda a gente não consegue compreender isso, ele fala. E ele vai falando outras coisas aqui que seria legal ler também sobre essa infinitude do universo, que a gente fica encantado. Ai, minhas coisas estão caindo tudo. Deixa eu ver se eu já li isso, já, toda a Via Láctea. Aí, que mais? Não. Tantas coisas que eu marquei para ler, mas é que eu tinha resumido bem aqui na minha palestra, mas não deu. Aí aqui, sobre a vida universal, ele fala assim, que as obras de Deus estejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam a morada desses seres que os contemplam, que descobrem sob o seu véu o poder e a sabedoria daqueles que os formam. Essa questão não é mais duvidosa para nós, mas que as almas que os povoam sejam solidárias. Isso é o que importa. Aí a gente pensa lá nas categorias de mundo, né? Que nós estamos partindo para o nosso mundo de regeneração. Ser solidário é o que importa. É isso que nós temos que pensar. É isso que Jesus nos escreve, né? Quando ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse, eu ia vos preparar lugar. E ainda ele continua assim, Jesus, lá no livro de João Evangelista. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e vós conheceis o caminho. Então vamos seguir. A gente precisa seguir por esse caminho. Continuando aqui. Quando ele fala da diversidade dos mundos, diversidade dos mundos. Que os vossos estudos se apliquem aos seres que planam nos ares, que desçam até a violeta dos bosques, que se afundem nas profundezas do oceano. Em tudo e por toda parte ledes esta verdade. A natureza onipotente age segundo os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é una em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Diverte-se com o sol como com uma gota d'água. Povoa de seres vivos um mundo imenso com a mesma facilidade com que se faz eclodir o ovo depositado pela borboleta de outono. Não é lindo? É muito bonito. Mesmo que a pessoa não acredite, mas a beleza do que ele escreve aqui me comoveu muito. Né? Deixa eu ver isso aqui. Não. Essa aqui não. E, na verdade, ele estava finalizando aqui. Tá? A gente já estava indo para o final. E aí, o que eu quero falar, para finalizar aqui,
agora eu achei aqui. A revista que eu tinha lido o artigo, por coincidência, se chamava Revista Galileu. Mas eu não sei se é coincidência, porque também tem a inteligência artificial. Quando você pesquisa as coisas, ela vai te dando coisas relacionadas. E essa matéria se chama O Sentimento de Insignificância frente ao universo faz de você um ser humano melhor. Não é nada religioso, é uma pesquisa realmente de alguns pesquisadores que perceberam isso. E a gente sente isso mesmo quando a gente vê essa natureza maravilhosa. E para finalizar, eu quero falar aqui um outro artigo que eu li essa semana, que falava, eu também perdi, ele estava na minha palestra, não lembrava onde é que era. Uma equipe de astrobiólogos com outros cientistas de outras áreas, em outubro de 2024, eles se reuniram para tentar falar sobre essa questão da vida extraterrestre. E eles ficaram nessa discussão. Primeiro, eles tinham que definir o que era a vida. E a NASA define vida com um aspecto biológico. E aí eles estavam discutindo que, na verdade, eles tinham que pensar fora da caixa, porque pode ser que o universo não ia seguir essa questão da evolução darwiniana, achando que a gente é o máximo, né? Que tudo se baseia em nós. E aí eles falam assim, que talvez a vida pode nem depender de um planeta para sobreviver. Eu achei assim incrível. Que eles podem já ter entrado em contato com essa vida alienígena, mas que não sabia o que é a vida alienígena. Então que a gente vai ter que pensar fora da caixa, a gente vai ter que ser muito criativo para realmente descobrir a vida fora da Terra. Então a gente vai indicar para eles as obras de Kardec, para eles pensarem fora da caixa, porque realmente o espírito é imortal e eles ainda não conseguiram admitir essa questão da imortalidade da alma, que talvez aí é que está difícil achar vida em outros planetas. Eu agradeço a oportunidade, peço perdão, porque realmente eu perdi minha palestra. Eu tentei lembrar o máximo que eu tinha escrito, os meus rascunhos ajudaram, mas agradeço. Espero que vocês leiam, como o Douglas falou, se a gente pegar a cada 2 meses ler uma obra de Kardec, né, em 1 ano a gente terminou. Só que quando chega na Gênesis, a gente quer parar, porque a gente acha lá meio complexo. E, na verdade, você lê, você vai falar, gente, eu acho que eu entendi isso aqui. Talvez eu vou ter dificuldade de explicar, como eu tive aqui muita. Mas vocês vão entender. Muitos trechos talvez não vão. Como eu perdi muitos trechos, teria que pesquisar mais. Mas leiam, e leiam pela beleza, vocês vão ficar emocionados, porque esse conhecimento realmente nos aproxima de Deus. Muito obrigada. Vamos aguardar o passe.